Olá, amigas e amigos. Volto ao meu comentário de toda segunda-feira sobre a cena política. Hoje eu o sintetizo com a seguinte afirmação: Bolsonaro pratica um recuo tático e a oposição consegue dar um passo adiante. Antes disso, eu peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva aqui e que recomende a amigas e amigos que façam o mesmo para que nós possamos sempre estar em contato. Eu acho que vocês que acompanham mais ou menos o noticiário devem ter percebido uma mudança de atitude da parte do presidente da República. Já faz uns 10 dias aproximadamente que ele não dá aquelas entrevistas ridículas na saída do Palácio da Alvorada. Quando se pronuncia nas redes sociais, o tem feito de uma maneira relativamente moderada e não compareceu a novas manifestações de rua de caráter antidemocrático organizadas na Praça dos Três Poderes. Concomitantemente com isso, encaminhou ministros de Estado para um diálogo com o STF no sentido de restabelecer o mínimo de convivência com a Suprema Corte. Fez o mesmo no Congresso Nacional e tem também, dizem, emitido sinais diante da grande mídia. Mas por que Bolsonaro estaria se encolhendo temporariamente? Por algumas razões. Não é que ele vinha perdendo todas no STF. Não que a Suprema Corte tivesse uma prevenção contra a presidência da República, mas pelo fato de serem inconstitucionais seus atos, suas iniciativas e as pretensões que ele vinha repetidas vezes anunciando de público. Segundo, o Congresso Nacional, mesmo que ele tenha conquistado apoio de deputados do Centrão, continua oferecendo ao presidente da República muitas dificuldades para aprovar as suas iniciativas. E há um motivo maior de todos, talvez. É a prisão do Queiroz. Conforme os últimos dias tem sido possível registrar, o Queiroz continua preso, dizem no estado emocional de grande instabilidade e predisposto a uma delação premiada. Mas a sua esposa, que também seria detentora de informações que poderiam comprometer o atual senador, ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e, de resto, todo o clã e o próprio presidente, esta senhora está foragida, mas paira contra ela um mandado de prisão e, portanto, a qualquer instante ela pode ser presa e chamada a depor. Do ponto de vista do presidente da República e do núcleo que governa o país, é inevitável considerar que o agravamento da crise do coronavírus, e vem se agravando de uma maneira consistente, desastrosamente consistente, para a infelicitação do nosso povo, para que milhares de pessoas milhões de pessoas estejam sofrendo a morte de entes queridos. A crise sanitária, portanto, corrói a base da sociedade e, portanto, acumula desgastes para a figura do presidente da República e para o seu governo. A crise econômica e social, idem. Todas as previsões, inclusive do Banco Central, as previsões do Banco Mundial, as expectativas do chamado mercado, indicam uma situação que vai se agravando cada vez mais. Não há governo que preserve popularidade, não há governo que conquiste amplos apoios dos segmentos ativos da sociedade e das correntes políticas com a economia em farrapos. E é isto que vai acontecendo no Brasil, com tendências ao agravamento cada vez maior, quanto mais se alastra a pandemia. Essas voltas a uma relativa normalidade que têm sido praticadas em vários estados por pressão dos empresários, por pressão econômica, não têm dado bons resultados e podem inclusive indicar uma segunda onda da pandemia em nosso país, voltando a atingir duramente as capitais. Calcula-se que 95% dos municípios de todo o país já estejam em pandemia. Ora, numa situação tão adversa como essa, é possível, e dizem que sim,
que aquele núcleo de militares mais diretamente envolvidos com a operação cotidiana do governo, ouvindo inclusive os seus chefes nas Forças Armadas, estaria muito preocupado e teria aconselhado o presidente da República a dar um paradeiro naquela sua tática desastrosa de agredir a tudo e a todos cotidianamente. É possível que esteja acontecendo. E o fato é que, concomitantemente com isso, a oposição conseguiu lograr um êxito parcial muito importante. Qual foi esse êxito? A realização do ato Direito Já, via internet, na sexta-feira passada, com a participação ampla, uma participação variada, plural, dos mais diversos segmentos da sociedade, de cerca de 18 correntes políticas organizadas, personalidades as mais diversas. É verdade que não teve a presença do ex-presidente Lula, que continua claudicante em relação à formação de uma frente ampla. Mas teve sim a presença do ex-candidato a presidente da República pelo PT, o Fernando Haddad, teve a presença do ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, e outros petistas, além de uma, digamos assim, de uma expressão de amplitude, talvez não vista sequer na campanha das diretas já. Eu tenho a impressão, minha gente, que o passo dado sexta-feira vai marcar, nesse tempo que decorre agora, concomitantemente com as dificuldades do governo Bolsonaro, para uma ampliação considerável da oposição. As pesquisas continuam indicando que o presidente conserva 30% de apoio na sociedade. Com um detalhe, uma parcela, talvez a metade disso ou um pouco menos, é uma opinião pública extremada de ultradireita, adepta ou acessível às ideias de tipo fascistoide, que o apoiam de qualquer jeito. Uma outra parcela diz respeito a essa população mais empobrecida que vem recebendo o auxílio emergencial e com um nível de compreensão tão limitado das coisas que não percebe que esta é uma conquista da oposição, uma conquista do conjunto da sociedade, uma conquista do Congresso Nacional que pressionou o governo a adotar o auxílio de R$ 600 e de 1.200 para aquelas famílias cujos chefes são as mães sem companheiros. Pois bem, assim mesmo, parcela desse apoio, portanto, ela vai se corroendo aos poucos. Inclusive agora, quando o próprio presidente da República aponta para a possibilidade de suspensão gradativa do auxílio emergencial, o que não corresponde ao agravamento das condições de sobrevivência da população. 50 bilhões de dólares se esvaíram recentemente e voltaram para o exterior, sacrificando em parte as nossas reservas monetárias, que ainda são consistentes. E os analistas consideram que essa redução das nossas reservas monetárias, ou por outra, essa evasão de dólares para o exterior, deve continuar na medida em que o chamado mercado, os tais investidores, vão percebendo o agravamento da crise, a insegurança institucional, a gradativa perda de prestígio e de apoio do próprio presidente da República e do seu governo. Nessas circunstâncias, nós não podemos dizer ainda que o jogo está indo para um desempate. De certa maneira, a coisa está empatada, porque nem Bolsonaro consegue governar de uma maneira que satisfaça a maioria da nação, nem uma maioria da nação insatisfeita consegue força ainda para interromper o seu governo. Não tem essa força porque uma parcela significativa dos insatisfeitos se move ainda por duas motivações. Uma é que ainda acha que com 1 ano e meio de governo seria, quem sabe, possível ao presidente da República e à sua equipe de governo mudar de rumo, o que é uma ilusão, mas as pessoas ainda acham assim, parcela expressiva, repito,
da população. A outra é que a oposição ainda não foi capaz de apresentar com clareza uma alternativa. Por isso que a intervenção breve, como foi de todos, o ex-presidente Fernando Henrique, Ciro Gomes e tantos outros que falaram no ato da sexta-feira passada, foram muito breves, até porque era preciso ser breve para que em mais de 3 horas tanta gente se pronunciasse. Inclusive, faço aqui um parêntese para ressaltar, logo no início do evento, o pronunciamento de líderes religiosos de expressão, o rabino, líderes da Igreja Católica, das diversas denominações evangélicas, incorporando seu prestígio, sua força ao movimento Direitos Já pela Democracia. Mas, concluindo o meu comentário, eu quero ainda aqui ressaltar que o jogo continua em empate, porque nos falta algo que o governador do Maranhão, Flávio Dino, em sua breve intervenção, indicou. É preciso defender a democracia não apenas na sua dimensão institucional, mas também na sua dimensão econômica e na sua dimensão social. Trocando em miúdos, isso significa essa ampla frente que vai se formando, adotar uma plataforma, ou seja, uma proposta emergencial de saída para a crise que possa reforçar a economia ou socorrer a economia, tanto a micro e média economia, como as atividades econômicas essenciais, como a indústria, retomar investimentos públicos importantes, mesmo com endividamento público, mesmo que tenha que fazer uso de parte das reservas monetárias, mesmo que tenha que emitir moeda. Chamo a atenção de vocês para acompanhar os próximos acontecimentos, tendo em conta isso. O recuo de Bolsonaro é temporário e é porque está perdendo força. O passo adiante da oposição deve se repetir com outras articulações, tendendo a se formar, enfim, a ampla frente democrática destinada a isolar, enfraquecer e derrotar Bolsonaro e seu governo. Acompanhe, porque estaremos sempre juntos. Grande abraço.